Meghan Markle é a pessoa mais intimidada do mundo, pelo menos de acordo com Meghan Markle. Desde 2019, ela tenta vender ao público essa história, começando com a infame entrevista com Tom Bradby, onde falou sobre como sofreu nas mãos da imprensa britânica. Quando eu conheci pela primeira vez, Meu agora marido. Meus amigos ficaram realmente felizes porque eu estava tão feliz. Mas meus amigos britânicos me disseram: tenho certeza de que ele é ótimo, mas você não deveria fazer isso, porque os tabloides britânicos vão destruir sua vida. no documentário de 2021 com Oprah, O Eu Que Você Não Pode Ver, o príncipe Harry compartilhou seus medos. Minha mãe foi perseguida até a morte enquanto estava em um relacionamento com alguém que não era branco. E agora veja o que aconteceu. Você quer falar sobre a história se repetindo? Eles não vão parar até que ela morra. Na entrevista com Oprah, Meghan também detalhou o conto. Eu simplesmente não vi uma solução. Eu ficava acordada à noite e simplesmente não entendia como tudo isso estava sendo produzido. E, novamente, eu não estava vendo, mas é quase pior quando você sente isso através da expressão da minha mãe, ou dos meus amigos, ou deles me ligando chorando, tipo, Meg, eles não estão te protegendo. E, novamente, durante o documentário deles, e que eu não era apenas sendo jogada aos lobos, eu estava sendo alimentada aos lobos. E inúmeras vezes desde então, Meghan Markle quase não consegue evitar falar sobre sofrer bullying por um motivo. As pessoas não acreditam na história, mas ela necessita desesperadamente que acreditem. Então é verdade, Meghan Markle foi intimidada pela imprensa britânica? Eles a odiavam por sua raça mista e origem incomum? Eles favoreceram a cunhada deles no tratamento? E a família real jogou Meghan aos lobos em prol de suas próprias reputações? Na entrevista de 2019, ao final da turnê pela África do Sul, Meghan gerou dúvidas desde o início devido ao que disse. Mas meu amigo britânico me disse: tenho certeza de que ele é ótimo, mas você não deveria fazer isso porque os tabloides britânicos vão destruir sua vida. Eu, ingenuamente sendo americana, não temos isso lá. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Sim, não faz sentido. Aqui na América não temos tabloides. Pode-se argumentar que os tabloides americanos são piores em invadir a privacidade de figuras públicas. Recentemente, o TMZ foi criticado por postar fotos inapropriadas de Liam Payne após sua morte. Meghan, sendo uma atriz, saberia tudo sobre a extensão da cultura de tabloides na América, especialmente em Los Angeles. Se eles deixaram a família real e o aquário real devido à invasão de privacidade pela imprensa britânica, como fazia sentido se mudar para a Califórnia, o principal centro dos paparazzi? No documentário The Me You Can't See, além do príncipe Harry reclamar sobre sua família, o foco principal foi traçar fortes paralelos entre Meghan e Diana. Então tive um filho que eu preferiria estar totalmente focado nele, ao invés de toda vez que olho em seus olhos me perguntar se minha esposa vai acabar como minha mãe e eu vou ter que cuidar dele sozinho. Mas, de novo, isso não tinha lógica. Enquanto Diana realmente foi perseguida pela imprensa, Meghan nunca recebeu a mesma atenção ou intrusão. Por outro lado, a cobertura da imprensa sobre Meghan Markle foi muito positiva, mas o casal reforçou sua posição de vítimas no documentário da Netflix, onde revelaram sua história de amor pela primeira vez. Eles não foram autorizados a contar nossa história porque não queriam. Nunca fomos legais. Isso é verdade. Como vocês se conheceram pela primeira vez? Conte aqui a história deles. Da última vez, não fomos legais. Isso é verdade. Mas também compartilharam os desafios que enfrentaram como casal multirracial. Desde o início. Naquele ponto, eu ainda acreditava muito no que me diziam, mas verdade seja dita. Não importa o quanto eu tentasse, não importa o quão boa eu fosse, não importa o que eu fizesse. Eles ainda iriam encontrar uma maneira de me destruir. Ok, então vamos olhar as manchetes daquela época. Em 2016, quando o príncipe Harry anunciou seu relacionamento com Meghan Markle, a imprensa britânica publicou manchetes negativas sobre ela. A família de Meghan Markle compartilhou fotos de infância dela e disse que seria a tia ideal para os príncipes George e Charlotte. O Daily Mail, como a garota do príncipe Harry, está mudando a vida das crianças africanas. Assim como a princesa Diana, o príncipe Harry e Meghan são notáveis, e o divórcio dela não importa se estão felizes. O Mirror aclamou Meghan Markle como a nova princesa Diana após seu primeiro compromisso oficial ao lado do príncipe Harry. O Sun, noiva princesa. Em um flashback de Suits, Meghan Markle, namorada do príncipe Harry, está deslumbrante em um vestido de noiva branco. O Daily Mail.
Mulheres de cor celebram a princesa negra Meghan Markle e comparam o noivado real à eleição de Obama. Das manchetes, e há muitas mais, você pode ver que a imprensa britânica amava Meghan e deu a ela muita publicidade positiva logo de cara e até comemorou sua origem. Não estou dizendo que não houve casos de racismo. Houve, mas eu não acredito que algumas instâncias devam ser usadas para manchar as centenas e centenas de histórias positivas. Sempre existirão racistas no mundo. Pessoas que enviam ameaças de morte ou assediam pessoas. E Meghan Markle não é única em ser um alvo. Todos que estão na esfera pública são alvos de alguma forma ou de outra. Mesmo com meu pequeno canal no YouTube, recebo muitas ameaças de morte e mensagens racistas. Mas seria correto afirmar que todo o meu público é racista? Na verdade, a mídia britânica estava entusiasmada com Meghan Markle. E isso se mostrou em suas manchetes bajuladoras. E o povo do Reino Unido apoiou, com centenas de milhares comparecendo para saudá-los e fazer parte de sua história de amor. Ela quebrou o protocolo real ao se casar, mesmo que ela e Harry ainda não sejam casados. E então, além disso, com a imprensa, com muitos protocolos inventados... Foi um batismo de fogo. O que Meghan e Harry falharam em elaborar é que existem muitos protocolos reais que Meghan consistentemente quebrou, como quando ela não usou um chapéu para um evento diurno com Sua Majestade a Rainha, algo que todas as outras mulheres da realeza fazem. Mas quando o Mirror relatou o noivado, eles fizeram isso sem criticar Meghan. Em vez disso, eles se concentraram em como a rainha e Meghan pareciam estar se dando bem, dizendo que Meghan, a duquesa de Sussex, e a rainha pareciam estar se dando muito bem enquanto participavam de seu primeiro compromisso real juntas em Chester. A dupla foi vista sorrindo e rindo enquanto inauguravam a nova ponte um mês após Meghan se juntar oficialmente à família. Houve muitos casos da imprensa elogiando as roupas de Meghan. Quando ela usou um vestido de ombro a ombro no Trooping the Colour, quebrando o protocolo de usar esse tipo de vestido apenas em eventos noturnos, seu filho justificou dizendo: "Quem pode culpá-la?" O artigo continuou dizendo que Meghan parecia cada centímetro a princesa dos tempos modernos. Outro protocolo real proíbe os membros de usar preto, exceto durante períodos de luto. Meghan ignorou repetidamente essa regra, muitas vezes escolhendo usar preto quando se casou com a família. Mesmo assim, o filho estava cheio de elogios, dizendo que estamos obcecados com o estilo chique de Meghan. Eles atribuíram essas escolhas à sua humildade. A imprensa britânica deu espaço para Meghan se ajustar à forma como as coisas são feitas no Reino Unido e na família real, dispostos a defendê-la contra críticas. No entanto, é claro que Meghan não vê dessa maneira, e há uma razão para isso. Acredito verdadeiramente que a mídia do Reino Unido queria que o lado da minha família, da minha mãe, fosse o que todo esse drama poderia ser agitado. É revelador que os produtores do documentário não incluíram a manchete real deste artigo, mas eu encontrei o original e a razão pela qual eles o excluíram é porque era um artigo elogioso. Sim, eles chamaram um lado da família de muito pobre, mas se esse era de fato o caso, não vejo por que falar a verdade deveria ser considerado racista. O artigo compartilhou os detalhes intricados dos ancestrais de Meghan Markle e como eles se levantaram da escravidão e da pobreza. Aqui estava a conclusão do artigo. É uma mistura rica e interessante, tão cativante quanto os casamentos, novos casamentos e casamentos interraciais de príncipes e princesas reais que dominaram a árvore genealógica da família real britânica por 1000 anos. A senhorita Markle, potencial futura duquesa de Sussex, não precisa se preocupar em corresponder à antiga linhagem nobre dos Windsors. O Mirror também relatou que, de acordo com a árvore genealógica de Meghan Markle, ela é prima distante de Churchill e Shakespeare. O Daily Mail publicou um artigo sobre os ancestrais notáveis de Meghan Markle, incluindo profissionais negros pioneiros, soldados da Guerra Civil e imigrantes da Inglaterra do príncipe Harry. No entanto, essas manchetes positivas não foram mencionadas no documentário, segundo o Daily Mail TV. Em vez disso, eis o que nos disseram. Estávamos jogando bate-mole todos os dias. Era como se outro tivesse aparecido. Espera para outra história. Eles estavam vasculhando todos os cantos e retirando pessoas para criar e plantar o máximo possível de histórias salaciosas que eles pudessem. Comecemos com esta, pois a edição da história é muito reveladora. Ao pesquisar a origem da história, descobre-se que é do National Enquirer, um tabloide americano, não da imprensa britânica. O National Enquirer também tem muitas histórias negativas sobre o rei Charles, rainha Camila, príncipe William e Catherine, princesa de Gales também. Voltando ao documentário, porque a próxima manchete era do The Sun, dizendo que Meghan Markle é parente do suspeito de ser o serial killer Jack, o estripador H.H. Holmes matou vítimas no hotel Fábrica da Morte. Eu não consideraria isso bullying, é apenas uma história sensacionalizada.
Como qualquer pessoa minimamente famosa deveria saber, a fama é uma espada de dois gumes, e você tem que aceitar o bom com o ruim. No documentário e entrevista com Oprah, Meghan comparou sua experiência angustiante com a imprensa negativa recebida por Catherine, ressaltando que eram incomparáveis. Se eles podem comparar que a experiência pela qual passei foi semelhante ao que foi compartilhado conosco, Kate foi chamada de Kate pesada, esperando para se casar com William. Embora eu imagine que tenha sido realmente difícil, não consigo imaginar como isso deve ter sido. Isso não é a mesma coisa. E se um familiar dele disser tranquilamente que todos já lidamos com grosserias, ressaltando que grosseria e racismo são coisas diferentes? E, igualmente, você também teve uma equipe de imprensa que defende você publicamente, especialmente quando eles sabem que algo não é verdade. E isso não aconteceu conosco. Não acho isso justo, pois desde o início, Catherine foi intensamente perseguida pela imprensa, de maneiras que lembravam a experiência de Diana, enquanto era jovem, inexperiente em lidar com os holofotes e sem segurança. Catherine foi duramente criticada pela mídia. Sua árvore genealógica foi investigada detalhadamente, sua privacidade violada, tudo isso enquanto era chamada por um apelido maldoso. Catherine suportou o ataque em silêncio, provavelmente se apoiando no mesmo conselho dado a Meghan pela família e equipe. E isso vai passar, vai melhorar. É apenas o que eles fazem bem no início. Foi o que aconteceu com Catherine, e a imprensa a tem bajulado desde então, com manchetes negativas ocasionais. Mas isso mudou recentemente quando sua privacidade foi invadida por alguém que tentou acessar seus registros médicos, seguido por uma avalanche da mídia e das redes sociais exigindo detalhes sobre os problemas de saúde que enfrentava. Uma foto de família editada adicionou lenha à fogueira, com as pessoas se voltando ainda mais contra ela. Logo depois, houve uma obsessão em massa de onde está Kate e especulações ridículas sobre dublês de corpo e todo tipo de conspirações estranhas. Enquanto o circo seguia intensamente, Catherine se recuperava de uma grande cirurgia e iniciava o tratamento contra o câncer. A situação se agravou tanto que ela foi forçada a revelar seu diagnóstico, algo que acredito ter sido necessário para conter o alvoroço. Meghan realmente não gosta de dar importância à experiência negativa de Catherine com a imprensa, pois precisa encontrar uma maneira de superar todos em sua narrativa de vítima. E a inclinação ao racismo é usada como uma bala de prata. No segundo em que a carta da raça é mostrada, todos têm que recuar e validar os sentimentos da suposta vítima do racismo. Não há espaço para discutir detalhes, fatos ou intenção. Precisamos nos alinhar e aceitar que as acusações de racismo ou preconceito inconsciente são a verdade absoluta e inquestionável. E honestamente, estou cansada desse jogo. Racismo é uma acusação séria e muitas vezes as pessoas a usam sem pensar, porque imediatamente as coloca em uma posição de poder sobre os outros. Meghan Markle está usando a carta do racismo para desviar a atenção da real razão pela qual a mídia britânica e mundial começou a relatar histórias negativas sobre ela. Como mostrado, nos 2 primeiros anos de relacionamento com o príncipe Harry, Meghan se beneficiou da cobertura positiva da imprensa britânica. Isso começou a mudar alguns meses após o casamento. Aqui está o motivo, segundo Harry e Meghan. Mas realmente mudou após a turnê pela Austrália. Foi quando anunciamos a gravidez do Archie. Essa foi nossa primeira turnê, mas... Foi também a primeira vez que a família pôde ver o quão incrível ela é no trabalho. E isso trouxe memórias de ver o quão fácil foi para Meghan se integrar à família tão rapidamente. Na Austrália, Nova Zelândia, Fiji e Tonga, poder se conectar com as pessoas é um evento onde cada membro da família, incluindo membros seniores como a rainha, estiveram na primeira página do Telegraph. Senhora. Eu fui, meu Deus. Ela disse que não era culpa dela. E eu disse, eu sei. E minha mãe sentiu o mesmo. Se isso fosse verdade, e é um grande se, o mesmo tipo de traição estaria ocorrendo com a Catherine no momento. Catherine é muito mais popular que o príncipe William. Ela é muito mais popular que o rei Charles e a rainha Camila. Mesmo assim, a família não parece se importar. Em vez disso, todos se entendem e continuam o trabalho, enquanto Meghan recebia mais atenção e favoritismo da imprensa. Isso simplesmente porque ela era a nova integrante do grupo. Esse favor começou a sumir com o tempo. Meghan deseja ser tão querida quanto descrevem no documentário. Não é o piloto, mas quem supervisiona a equipe. E ele veio e se ajoelhou ao lado do meu assento e tirou o chapéu. Eu apenas me lembro de olhar para ele e ele dizer que apreciam tudo que fiz pelo país deles. Ela gostaria de ter o impacto global e o amor universal que a anterior e atual princesa de Gales tiveram e têm.
Ela gostaria que fosse ciúme que levou a imprensa a se voltar contra ela, porque é uma resposta muito melhor do que a realidade de que a imprensa se voltou contra ela porque começaram a ver a verdade de seu caráter. Observei que os narcisistas têm uma vida útil de aproximadamente 2 anos. Eles têm um período de graça de 2 anos em que as pessoas compram a visão que o narcisista está vendendo, acreditam nas mentiras e na personalidade fabricada antes que as rachaduras comecem a aparecer e a realidade desmorone. Isso foi exatamente o que ocorreu com a imprensa britânica. No começo, eles estavam radiantes e pegaram leve com ela, temendo acusações de racismo. Eles foram mais leves com ela do que foram com Catherine, Sarah Ferguson e Diana. A imprensa britânica deu a Meghan Markle leniência e fez desculpas quando ela foi contra o protocolo real, entendendo que se tratava de diferenças culturais. Mas com o tempo, a imprensa começou a perceber que não era que Meghan não conhecia as regras, mas que ela não tinha intenção de segui-las, porque não tinha intenção de se encaixar e jogar o jogo. Eles começaram a perceber que talvez ela não fosse tão humilde quanto pensavam, mas que estava determinada a receber toda a atenção e que não havia muito que não estivesse disposta a fazer para conseguir isso. Eles notaram comportamentos estranhos, como Meghan se adiantando ao príncipe Harry ou empurrando pessoas para fora do seu caminho. Quando a imprensa flagrou esses episódios, geralmente cortavam das filmagens, mas claramente presenciaram o comportamento durante os compromissos. Eles notaram movimentos estranhos de casaco para fotos perfeitas da barriga de grávida ou seu comportamento rude com a equipe. Eles ouviram rumores de que ela estava maltratando pessoas nos bastidores, levando a brigas com a família real e presenciaram as saídas sem precedentes de funcionários. A imprensa estranhou que ela cortou relações com toda a família e somente sua mãe foi convidada para o casamento. Acharam ainda mais estranho ela ter convidado tantos famosos para o casamento, muitos dos quais nunca havia conhecido antes. A família e muitos primos do príncipe Harry não foram convidados. Eles notaram um comportamento estranho em torno do nascimento de Archie, onde Harry e Meghan desrespeitaram tradições reais estabelecidas e seguidas por eras para preservar a santidade da linha de sucessão. Eles perceberam que o príncipe Harry não era mais jovial, desejando-lhes bem e comprando bebidas no pub, mas sim triste, ressentido e irritado. Não demorou muito para a imprensa britânica conseguir conectar os pontos de que Meghan Markle não era a princesa humanitária pé no chão que eles esperavam que ela fosse, mas sim uma astuta aproveitadora que não pararia por nada para conseguir atenção, simpatia, dinheiro e controle. E foi quando começaram a surgir cada vez mais manchetes negativas. A imprensa nunca tratou Catherine assim porque ela nunca se comportou de uma maneira que pudesse ser criticada. Ela nunca intimidou a equipe, fez manobras para chamar a atenção, competiu com a própria família e especialmente nunca reclamou da família. Em vez disso, ela adotou as tradições da família, abraçou seu papel e fez o que a família e as pessoas esperavam dela, e fez isso muito bem, devo acrescentar. Então, nas raras ocasiões em que ela quebrou o protocolo, a imprensa foi indulgente, assim como foi com Meghan, quando se trata da diferença nas manchetes sobre Catherine tocando sua barriga versus Meghan fazendo o mesmo. Vamos apenas olhar essas histórias lado a lado, e o que você percebe no caso de Catherine, você só pode encontrar um punhado de fotos dela tocando seu estômago durante as 3 gravidezes extremamente públicas, enquanto há inúmeras fotos de Meghan segurando sua barriga e inúmeras filmagens dela tentando chamar mais atenção para isso durante sua única gravidez pública. Não há nada de errado em tocar ocasionalmente a barriga de grávida, mas é realmente estranho usar vestidos que marcam o corpo, tocar constantemente a barriga e depois abrir propositalmente o casaco para chamar mais atenção para isso. É vaidade. O que isso tem a ver com orgulho ou vaidade? É uma busca por atenção. Estranho. Se Catherine tivesse se comportado da mesma forma, ela teria recebido críticas iguais ou piores, pois acredito que a imprensa britânica foi muito cautelosa ao relatar sobre Meghan Markle devido à sua etnia mista, temendo acusações de racismo. Então, apesar do tratamento mais do que justo, por que Meghan Markle quer que acreditemos que ela foi vítima de bullying por parte deles? Ela não tinha controle sobre eles. Ela não conseguia impedi-los de descobrir a verdade sobre seu comportamento, algo que ela fazia facilmente ao se mudar para a América. Nos últimos anos, na América, ela tem recebido uma imprensa positiva, utilizando revistas como a People praticamente como porta-voz. Meghan e Harry afirmaram que o palácio não os defenderia contra manchetes negativas. Mas a família real não tem controle sobre a imprensa. E esse é o problema. Meghan Markle queria controle. Narcisistas costumam acusar outros dos mesmos pecados que eles mesmos cometem. E, no final das contas, querer ser vista como a pessoa mais intimidada do mundo é tudo para esconder a verdade real que a mídia britânica e os comentaristas do YouTube têm dito por muitos anos, que é Meghan Markle quem é a maior intimidadora. Infelizmente para Meghan, a mídia americana também já percebeu essa realidade. Acho que não há mais onde se esconder agora.